Já parou para pensar como é que uma única figura histórica pode ser vista como um porta-voz do passado, uma ponte para o nosso presente e ainda um rei do futuro? Parece complexo, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que explica exatamente isso, explorando o que a fonte que analisamos chama de ofícios tríplices. O material que a gente está usando como base apresenta toda a obra de Cristo através de uma tríplice função. E a chave para entender tudo isso é esse número, 3. É ele que destrava uma estrutura impressionante que se desenrola através do tempo, no passado, no presente e no futuro. E aqui estão eles, profeta, sacerdote e rei. Mas olha, como a fonte aponta, isso não é só uma lista de títulos, não. É na verdade uma jornada cronológica, quase como uma história contada em 3 atos. Então vamos começar pelo primeiro. A nossa jornada começa com o primeiro ofício, o de profeta. Uma função que o nosso material de referência âncora de forma bem firme lá no passado, durante o período do ministério terreno de Cristo. Tá, mas o que exatamente era a função de um profeta? Bom, basicamente era ser a voz que revela a vontade de Deus, que anuncia as suas palavras e, um ponto super importante, que também prediz o futuro. Era, em essência, um canal direto de comunicação divina. E o que realmente chama a atenção aqui é como a fonte delimita esse ofício a um período muito, mas muito específico. Como a gente vê aqui, teve um início, claro, lá no batismo, durou cerca de 3 anos e teve um fim bem definido, na cruz. Foi uma era com começo, meio e fim. E é muito interessante notar que esse papel não surgiu do nada, sabe? A fonte faz questão de destacar que ele já tinha sido profetizado séculos antes. E a comparação era poderosa. Um profeta semelhante a Moisés, que era talvez a maior figura profética de todo o Antigo Testamento. E a profecia ainda adiciona uma outra camada de complexidade nisso tudo. Não seria apenas um profeta poderoso, mas, como Isaías previu, um profeta servo. Essa única palavra, servo, muda tudo, né? Conecta poder com humildade e com serviço. Mas o fim do ofício de profeta lá na cruz não foi o fim da história, muito pelo contrário. Foi, na verdade, o ponto de partida para o próximo papel. Uma função que a fonte explica que está acontecendo agora mesmo, no presente. O papel de sacerdote começa exatamente onde o de profeta termina, na cruz. E a sua função principal, que continua até hoje, é a de intercessão. É como se ele atuasse como uma ponte entre Deus e a humanidade. E esse quadro ilustra de forma brilhante a diferença crucial aqui. No sistema antigo, os sacrifícios eram repetitivos, imperfeitos. Mas a fonte ressalta que Cristo, por ser sem pecado, se ofereceu uma única vez, num sacrifício que foi considerado perfeito e, mais importante, definitivo. O texto base, então, detalha os atributos que tornam esse sacerdócio único. Ele é eterno, perfeito, inocente e separado dos pecadores. E essa última parte é chave. Não significa um isolamento físico, mas sim uma pureza que não foi contaminada, mesmo vivendo no meio da humanidade. Então a gente já viajou pelo passado com o profeta e pelo presente com o sacerdote. Agora a fonte nos convida a olhar para o futuro, para entender o terceiro e último ofício, o de rei. E aqui está o pulo do gato. Embora o título de rei já exista, a expressão total desse reinado, segundo a fonte, ainda é um evento futuro. Um reinado que vai começar com a sua segunda vinda e se estender por toda a eternidade. Isso levanta uma pergunta bem óbvia. Por que ele não foi aceito como rei da primeira vez? A fonte aponta para um choque brutal entre a expectativa e a realidade. O povo esperava um general, um libertador político, e em vez disso, chegou um líder que pregava o amor aos inimigos e que apareceu montado num jumento. Mas, veja bem, apesar dessa chegada totalmente inesperada, a fonte deixa bem claro que o seu direito legal ao trono era inquestionável. A legitimidade vinha direto da sua linhagem, que podia ser traçada desde a tribo de Judá até a casa do próprio rei Davi. Certo, agora a gente chega no ponto crucial, que é entender como esses 3 papéis, passado, presente e futuro, não são independentes, mas se unem para formar uma imagem só, uma imagem completa. E essa tabela aqui organiza tudo de um jeito perfeito. A gente vê o profeta lá no passado com a função de revelar, o sacerdote aqui no presente intercedendo e o rei no futuro que vai reinar. Cada papel com seu tempo e sua função, mas todos parte de um único plano. E a grande conclusão da fonte é exatamente essa.
não se trata de 3 empregos separados, mas sim das peças de um mesmo quebra-cabeça. É uma missão única, coesa, vista através das lentes do tempo. E juntas, essas peças nos dão a história completa. O que já foi feito, o que está sendo feito e o que ainda vai acontecer. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Pensar nessa visão unificada, que conecta passado, presente e futuro de forma tão direta, como isso impacta a compreensão geral dessa obra. Ver os 3 papéis como um fluxo contínuo e não como eventos isolados, talvez isso ofereça uma perspectiva totalmente nova.